Olá pessoal, voltando aqui nas nossas dicas de processo do trabalho, eu gostaria de tratar agora da súmula 392 do TST, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de indenização por danos morais e materiais. Mas aqui de plano, eu já preciso dar uma dica para vocês. Quem faz a prova da OAB da área trabalhista, obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, tem que saber pelo menos 2 artigos sobre competência. O artigo 114 da Constituição Federal, que trata da competência material da Justiça do Trabalho, e também o artigo 651 da CLT, que trata da competência territorial da Justiça do Trabalho. Esses 2 dispositivos vão facilitar você ajuizar uma reclamação trabalhista no local correto, vão facilitar você poder alegar uma exceção de incompetência ou alegar uma preliminar de incompetência quando se tratar de incompetência material, ok? Mas vamos lá, dar uma olhada na súmula que eu separei aqui para vocês. Súmula 392 do TST. Dano moral e material, relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, aqui o primeiro aspecto que vocês têm que levar aqui em conta nessa súmula. O artigo 114, inciso 6º da Constituição Federal, acabou com a discussão se a Justiça do Trabalho tinha ou não competência para julgar as ações de indenização por danos morais e materiais. Antigamente, entendia-se que a competência era da Justiça Comum. Com a emenda constitucional número 45, transferiu-se essa competência para a Justiça do Trabalho. Aliás, a gente tem uma OJ, que é a 421, que diz o seguinte: os processos que estavam lá na Justiça Comum, na época da emenda constitucional número 45, deveriam ser remetidos à Justiça do Trabalho, desde que ainda não tivessem sentença de mérito. Porque se já tivesse sentença de mérito, ficavam lá. Então, hoje não há maiores discussões. Uma indenização por danos morais ou materiais é de competência da Justiça do Trabalho. Então, o trabalhador sofreu um acidente, por exemplo, lá dentro da fábrica. Sofreu um acidente e esse acidente deixa ele incapacitado por um determinado momento. Ele vai ter direito a uma indenização por danos materiais para aquele período que ele ficou parado. Aonde que ele entra com a ação? Na Justiça do Trabalho. Se ele sofreu um acidente, desse acidente há a provocação de uma indenização por danos morais, aquilo lá atingiu a moral dele. Neste caso, a competência também será da Justiça do Trabalho. E aqui percebam também, por esta súmula, que seja essas indenizações por dano moral ou material, elas decorrentes do próprio acidente ou de doenças equiparadas. O que são essas doenças equiparadas? Por exemplo, ele tem uma LER ou DORT. Então, ele tem ali uma doença decorrente daquele trabalho. Então, ele tem movimentos repetitivos, ele trabalha digitando e tem movimentos repetitivos. Em decorrência daquilo, gerou um dano material para ele, precisa de tratamento e tudo mais. Aonde ele vai entrar com a ação? Na Justiça do Trabalho. Então, percebam que o ponto central que vocês devem saber é se aquela indenização decorreu da relação de trabalho. Olha, ele está prestando ali um serviço decorrente de uma relação de trabalho e sofreu um dano lá? Competência da Justiça do Trabalho. Agora, suponhamos que
Você está na empresa, chega alguém para ser atendido lá na empresa e cai uma parte do teto. E aí atinge o trabalhador e atinge também um terceiro que está lá. O terceiro, se ele quiser entrar com uma ação de indenização por danos materiais, por exemplo, porque ele sofreu uma lesão, é competência da justiça comum. O terceiro não tem relação de trabalho com aquele dono da empresa, com o empregador ali. Agora, o empregado vai entrar com a sua ação na justiça do trabalho. Tá? Então, o ponto central é analisar se decorreu da relação de trabalho. E só para acabar aqui, é importante que o TST deixou claro nessa súmula que as ações serão de competência da Justiça do Trabalho quando ajuizadas pelo próprio trabalhador ou também quando ajuizada por seus dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Como assim, professor? Suponhamos que o trabalhador foi subir numa escada, caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. E aí os sucessores ou os dependentes ali vão entrar com uma ação de indenização por dano moral, o dano moral que ele sofreu. Porque o dano moral ele não é transmissível, né? O falecido morreu, o dano moral, ele não tem um dano moral. Quem tem um dano moral é a própria pessoa que ficou, o sofrimento dela. Aí você fala, não, mas isso não decorre da relação de trabalho. Mas aí veio o TST e falou, olha, isso, mas ele não decorre propriamente dito, ele não é o empregado, mas isso é derivado daquele acidente. O STJ antigamente entendia que não era da competência do Justiça do Trabalho. Veio o STF e falou, é sim da competência do Justiça do Trabalho, porque decorre do mesmo fato. E aí, neste caso, embora a ação seja ajuizada pelo dependente, porque ele, olha, meu pai morreu, eu quero uma indenização por danos morais em decorrência disso. Como o acidente decorreu ali da relação do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Em resumo, seja as ações ajuizadas pelo próprio trabalhador ou por seus dependentes ou sucessores, se ele estiver postulando indenização por danos morais e materiais decorrentes da relação do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Ok? Perceba então que esta súmula aí é uma súmula que trata aí do artigo 114 e traz diversos aspectos. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar para vocês é que a gente tem diversas súmulas e OJs de competência. E nesse livrinho aqui nosso, de súmulas e OJs, meu do professor Henrique, a gente já separa, então aqui no meu caso, competência. Eu já separo todas as súmulas e OJs relacionadas à competência. Então, se cair um tema de competência, seja na sua peça, seja nas questões, você tem todas as súmulas e OJs relacionadas ao tema. E tem ainda os artigos. Então, a gente já separa também os artigos. Ó, qual é o artigo principal que eu preciso ler? Eu preciso saber o artigo 651. Está aqui também nessa parte de competência. Preciso saber o artigo 114. Está aqui também nessa parte de competência. Então, ele já organiza aí a sistemática. Se cair uma matéria, você já vai direto naquele ponto. Eu quero tratar de competência. Então, eu já vou direto lá e já vejo todas as súmulas, todos os OJs, todos os dispositivos, seja da CLT, Constituição Federal, seja do CPC, ali separadinho para mim, para facilitar na hora da minha prova.